Boa noite. Boa noite. Oi, amiga. Boa noite. A minha assistente. Ai, coisa boa. Vamos chegando. Nosso programa de quarta. Olá em casa. É isso, né? Nós vamos aí aguardando, todo mundo chegando, coisa boa. Então, hoje é muito legal, né, receber Mário Jorge falando para nós aí sobre realidade virtual e sobre física. Boa noite. Então tem muita coisa gostosa hoje pra gente curtir. E eu já vou te dizendo que caso a gente passe aí do horário, olha, Mário Jorge já chegou, querido, vamos lá, vou te chamar. E aí, se acontecer de passar, a gente continua, tá? Se assim o Mário quiser continuar nos contando coisas, a gente passa para depois. Vamos lá. Aqui. Boa noite. Boa noite. Estamos conectando aí. Oi! Tudo bem? Tudo! Você, querido? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo sim, você. Tudo bem também. Prazer grande novamente. Tô muito feliz contigo aqui na minha casa. É isso aí. Essa brincadeira. É um prazer estar na sua casa. Ah, gratidão. Essa brincadeira que eu faço aqui na quarta, que eu chamo de Ola em Casa, que é do Mente Quântica, que é para a gente poder trazer novidades, tantas pessoas aí criando coisas, né, Mari, em casa também, e querendo também divulgar, expandir. Então aqui é um espaço para todos. É em casa, né? Uhum. Nada melhor para a gente se sentir confortável do que em casa, né? Então todos nossos convidados hoje, né? É isso aí. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela proposta. E assim, é sempre um prazer estar batendo um papo sobre esses temas, trazendo alguma É, contribuição para as pessoas aí. E sim. esperando que hoje seja mais uma oportunidade dessas em que seja muito útil e que traga esclarecimentos e claridade para as pessoas, né? Que é o que a gente É mais verdade. precisa hoje em dia. Tu sabe que às vezes a gente fala muito, às vezes, do mesmo assunto, mas esse repetidamente ele vai entrando sempre de formas diferentes, ele sempre vai despertando mais. Inclusive, até o mesmo livro que a gente leia, ele vai trazer sempre de uma forma diferente, né? Após a leitura. Em especial, essa é uma coisa que a gente sempre recomenda para o próprio My Big Tom, né? Que é a minha grande teoria de tudo, do Tom Campbell. É um livro relativamente grande, né? Com uma série de Sim, coisas aí grandes que expandem a mente, né? Alguns chegam a dizer que explode. sim. Mas Boa. ele tem muitos conceitos que são encadeados e que, às vezes, de início, você pode ficar um pouco perdido, mas sempre vale a pena, com um pouco de paciência, chegar até o fim e, quando terminar, voltar a dar uma leitura, porque o Ah, significado que adquire dentro do conjunto é bastante outro. Né? E a pessoa que termina a viagem a primeira vez da primeira lida, ela não é a mesma que começou, na verdade. é verdade. Eu concordo contigo. Isso é válido para muita coisa, né? E nesse caso aqui, especialmente válido, né? Agora, a gente vai mudando, vai crescendo ao longo do tempo. Esse livro aí, o ideal é que você vai ler os 3 livros, assim, não leve.
pelo menos talvez um mês, dois, lendo esses livros, deglutindo essas ideias, né? Que em certos momentos, apesar dele quebrar com muito humor, muita sátira também, para aliviar um pouco, mas são assuntos sérios, profundos, né? Então requer um pouco de reflexão, não é um negócio para você passar lotado e correndo, né? Sim, Mas ele tem que ser absorvido, né? exato. Porque o que acontece? Você vai sincronizando as coisas, aquilo que você vai recebendo de entendimento, com aquilo que você já tem de experiência, e não as crenças, né? Porque aquelas crenças que a gente tem, elas acabam atrapalhando. Mas a gente tem muitos dados práticos, reais da nossa vida, que ficam às vezes soltos, sem entendimento, né? E quando você começa a ler aquilo, começa a vir o entendimento, começa a vir, as coisas começam a fechar, a casar, né? E então Faz sentido, né? começa a fazer sentido. Então eu volto e meia as pessoas falam, olha, estão caindo fichas aqui, estão caindo fichas. É exatamente a melhor expressão que existe para É a isso. melhor. É. E é Isso muito ocorre, legal. ocorre na leitura do livro, e às vezes, como assim, eu todo dia estou tentando passar alguma gota, né, de conteúdo aí, e passar uma ideia ou outra em função de pergunta que as pessoas, os seguidores aí fazem para mim, né, coisas que eu vejo que causam mais dúvida. E assim, esses esclarecimentos, como a gente provavelmente vai ter alguns hoje aqui, também ajudam a que caiam essas fichas da pessoa, né? É. Porque todo mundo tem uma grande experiência, às vezes já tem um grande investimento de esforço estudando, né? Já é um buscador, alguma coisa assim, né? Uma É. pessoa que está querendo crescer, e toda essa experiência que a pessoa tem, esse esforço que ela fez antes, às vezes está precisando de algumas coisas pequenas a mais para dar realmente aquela catalisada e a ficha cair, né? Então, toda oportunidade acaba sendo interessante, né? Tu sabe, Mário, que eu sempre nas lives, assim, eu procuro agradecer. Eu amo livros. Então, como me cria tanta abundância, né? Me gera tanta abundância a leitura. Eu agradeço sempre as pessoas que se dedicam a escrever. Porque o tempo que você está escrevendo, você está lá pensando nas pessoas que vão ler e querendo que o planeta inteiro leia, né? Receba aquela explosão de emoção que você está sentindo ao escrever, né? Então eu queria que tu começasse nos dizendo um pouquinho sobre a tua vontade. Como é que caiu, como é que veio isso para ti, assim, teu sentimento, como tu te conectou com o Tom, com o livro? Tá. Assim, né? A gente vai. Talvez eu não, se você fizesse essa pergunta quando tudo começou, eu não saberia te dar uma resposta, né? Mas Tá. assim, ao longo do tempo, as fichas vão caindo, né? Então, isso tudo começou, a questão do livro e do Tom, começou no final de 2013, início de 2014. E já lá se vão 7 anos, né? É. Praticamente. E isso, 6 para 7 anos, né? E, então, assim, nesse meio do caminho, muita ficha caiu, né? Até que as coisas, obviamente, né? Não são por acaso. Isso é fácil de dizer, mas difícil, às vezes, de perceber, né? É E, mesmo. inclusive, um vídeo que eu gravei hoje falava sobre esse tipo de coisa, né? A gente tem uma certa dificuldade de compreender os porquês das coisas que se passam, porque a realidade é bastante complexa. Só que ela é baseada em alguns fatos, formas de funcionar simples, que conjugados vão gerando aquela complexidade. E Sim. as coisas, os porquês são sempre coisas de longo prazo, né? Assim, de médio e longo prazo. Dificilmente alguma coisa, eu dei um exemplo na live de hoje, lá na conversa, de uma conta de luz. Se você não paga, né? Isso você decide não pagar e não paga, ou esquece e não paga, foi uma decisão que você tomou de um jeito ou de outro, por omissão ou por decisão. E aí, dali a alguns meses, algumas semanas, provavelmente você vai ter a conta, o pessoal vai bater na sua porta e cortar a sua energia. E aí, aquilo não é um castigo, né? Não é um castigo, é uma consequência, porque o que existe é decisão, ação, escolha e depois consequência, né? É causa e efeito, né? Causa Ação e e efeito. consequência.
Mas isso não é castigo, né? Não é nem prêmio, nem castigo. É um fato natural decorrente, né? E fica difícil, às vezes, conectar esses porquês, né? Mas nesse caso, né, às vezes é viável. Assim, e o mais importante sempre é o que você está fazendo disso e o que você está aprendendo com tudo isso. O que você tem para aprender, o que tem para praticar com isso, para usar de forma útil para você e para os outros, é sempre o mais importante. Mas é interessante. E nesse caso, né, eu olhando para trás, percebi aí algumas conexões, né? Eu, no meu processo de já uns 10 anos, mais ou menos, de busca e de crescimento, em que em algum momento eu já citei em outras conversas, que eu descobri o tamanho da minha ignorância, para mim foi uma das maiores fichas que caiu para mim. Né? Nossa. Eu ouvi o barulho dela assim, eu fiquei até com a sensação que as pessoas em volta tinham ouvido o barulho da ficha. Boa. Mas nessa descoberta, eu, num primeiro momento, fiquei com aquela sensação, né, que eu tinha, porque eu descobri que eu, diferente do que eu achava que já sabia quase tudo, né, do topo do ego e da ignorância, eu descobri que eu sabia uma mixaria e que eu tinha, vamos dizer, aposentado o buscador antes da hora, não é verdade? E aí, no começo, me deu um certo desespero. Eu falei, minha Nossa Senhora, me deu aquela falta de ar. Nossa, olha aí, eu perdi tudo isso, como é que eu vou fazer para recuperar esse terreno? E não é bem assim que funciona, né? E com o tempo eu fui aprendendo e descobrindo isso e vendo que não era assim. Mas uma das coisas principais que eu vi que tem conexão com a sua resposta, que eu preciso dar para você, é que... Não, é que eu tô na trilha. Sim, mas é isso aí mesmo. É assim, o que eu descobri é que tudo que eu fiz antes que deu a impressão que só cuidava da vida material, né? E eu não estava aprendendo nada, não é verdade. Você aprende muitas coisas, né? E você só descobre o tamanho da sua ignorância quando você chega a estar maduro para isso. E isso significa que você já aprendeu muita coisa. E tudo aquilo que você teve estudando antes e se desenvolvendo é útil. Por exemplo, se eu não tivesse trabalhado a vida inteira em empresas, em geral americana, canadense, internacionais, que eu tive que me desenvolver desde muitos anos falando a língua, escrevendo, lendo, estudando em inglês. A minha paixão por ficção científica, por exemplo, eu casei com a necessidade do inglês, eu comecei a ler livros em inglês em vez de comprar em português e fui desenvolvendo o meu vocabulário em inglês. E li milhares de livros, ponto. Não sei quantos foram. Mas o que acontece? No primeiro momento você fala assim, nossa, isso não tem nada a ver com nada. Não, tem muito a ver. Mas, principalmente, por exemplo, eu tive condições de chegar nessa hora, pegar um livro com conteúdo delicado e ter condições de entender o que ele estava dizendo. Porque tem a ver com o que você perguntou também, o meu principal objetivo com isso, quando eu me apaixonei, eu vi aquilo, né? Em função do que eu estava estudando, me recomendaram um livro do Robert Monroe, né? Eu entrei na internet para procurar o livro, achei, comecei a ler, depois procurei alguns vídeos, mas o Robert Monroe já faleceu há muitos anos e os vídeos são antigos, da época de VHS, outras coisas piores lá para trás, né? Super 8, sei lá. Então são os vídeos em branco e preto, antigos, ele já estava velhinho, os vídeos são um pouco chatos, mas no meio da minha busca no YouTube apresentou alguém que estava conectado a ele, que eu não sabia, que era o Tom Campbell, e eu estava circulando os vídeos, eu vi o título do livro, do vídeo me chamou a atenção, eu fui ver do que se tratava, o assunto interessantíssimo, e aí eu vi que tinha vários outros, aí vi mais um, vi mais outro, vi que ele estava falando que ele tinha um livro, aí fui procurar o tal livro dele, encontrei aberto em inglês no Google Books, está aberto, a versão em inglês está aberta, lá uma versão um pouco mais antiga, mas não tem muita diferença da atual, e você pode acessar e ler. Eu comecei a ler e comecei a ficar extasiado e continuei vendo os vídeos e comecei a querer falar com as pessoas e ninguém sabia daquilo, né? Papo de maluco, né? E chegou chegou num ponto que eu falei assim, nossa senhora, não é possível que uma coisa desta qualidade, que traz um benefício tão grande, e eu estava aí, sei lá, lendo lá pela... Onde é que eu estava ali? 23, eu estava um pouco mais da frente da metade do livro 1.
e eu não tinha visto o total da coisa, mas pelo que eu vi, o pouco que eu vi, eu falei assim, isso aí eu tenho que me envolver com isso, eu vou traduzir, assim, foi aquela, eu vou Te traduzir deu um isso. insight mesmo. Deu um insight, assim, eu tenho que traduzir isso, isso tem que chegar nas pessoas. E eu quero fazer, porque eu estou adorando isso aqui, né? E fui procurar por ele, né? E encontrei o cara que estava traduzindo para o alemão, já tinha terminado o primeiro livro em alemão. Encontrei esse cara antes de encontrar o Tom, que por coincidência também chama Thomas, esse alemão que traduziu o primeiro livro. E ele me pôs em contato com o Tom, e o Tom, falei com ele, expliquei, perguntei se tinha alguém traduzindo, falei que eu tinha extremo interesse em traduzir. Que legal. E ele, pá, não, vamos em frente, vamos nessa. Então, assim, ele é um cara muito bacana. Ele topou e, assim, meu desejo se tornou realidade, né? Colapsou a onda, materializou. E a coisa foi. E eu comecei a trabalhar com aquilo. Umas semanas depois apareceu mais uma pessoa que entrou em contato com ele, ele mandou falar comigo. Conversamos, acabamos ficando amigos. A pessoa mora aqui em São Paulo, inclusive, também é próximo. E que legal. Aquelas coisas que não são coincidências do destino, né? Não é uma coisa pré-determinada, mas assim, as pessoas vão se envolvendo e vão se... Né? E aí a gente fez esse esforço aí todo da tradução com baita prazer, né? E ao longo usando tempos particulares nossos, muitas noites, muitos fins de semana, muitas partes de férias, né? E eu tenho que agradecer muito a família, minha esposa, minha filha, né, que cederam tempo para esse desejo meu de participar, de concretizar isso aí. E assim, eu não quero usar isso como uma palavra chula, mas assim, no melhor sentido que isso possa ser, foi feito com um tesão gigantesco, tá? É uma coisa assim de, né, Kundalini. Kundalini é bom. Boa. Entendeu? Assim, você não vê a hora passar. Quando você está fazendo o que você gosta, por uma coisa que você quer fazer, ainda mais uma coisa que ia causar um benefício desse, tudo que eu podia pensar é que, nossa, isso precisa chegar para as pessoas, né? E eu queria participar e fazer. Então, aquilo foi fazendo, e foi vencendo todas as barreiras, e foram muitas, eu não vou nem entrar em detalhe aqui. Eu imagino. Não sou do ramo, não tenho nenhum contato com editoras. Isso aí depois eu imaginei que seria uma coisa fácil, no meu desconhecimento. Eu falei, o importante é traduzir esse chumaço de coisa. Depois alguém vai aparecer. Eu vou resolver isso aí de algum jeito. Mas aí não apareceu e eu fui dando minha solução. Tudo que eu não encontrei a solução pronta, eu fui atrás e fiz. Tá? Então tá aí hoje, tá... Acabei tive que avisar algumas pessoas que está vendendo muito bem o livro, para um livro desse tipo de tema e assunto. Nós já temos mais de 1.900 livros vendidos. O pessoal tem que comprar, tem que adquirir, né? Tem que adquirir. E isso, esse livro está à disposição, eu mesmo que vendo, eu mesmo que atendo as pessoas, eu mesmo que embrulho, com o maior carinho. Entendeu? Eu sou os 11 jogadores do time de cá, com mais uma pessoa que é o Gerson, que é meu cunhado e meu amigo, e que me ajuda com o site, assim, um horror, né? Ele arrasta aquele site para mim nas costas, porque ele é que entende de IT, então eu trabalho com o conteúdo, mas quem montou a estrutura para mim e me ajuda a mantê-la é o Gerson. E isso é fundamental, porque as pessoas podem entrar lá, ver os artigos, baixar o e-book, baixar os binaurais, que ajudam. Sim, é fantástico. Então, tem a isso tudo... muito fácil, né? O binaural ali você manda, entra ali no e-mail e recebe rapidinho, você entra, só dá os dados ali, já entra, para quem não fez ainda. E eu posso, né, dizer a minha experiência, é muito fácil. E o e-book também, né? Muito fácil. Você entra ali, já coloca os dados e tá recebendo em casa, né? O material, o e-mail, né? Com material. O e-book ficou muito interessante. Fui eu que preparei o livro com a ajuda de algumas pessoas que me ajudaram a revisar e tudo mais.
que eu fiz uma interação, mas assim, né? Duas, três. E o prefácio da doutora Mabel Cristina, que já tem vários livros, é uma autora, mexe com esse negócio de física quântica, trabalhou com o Hélio Couto muitos anos aí, e ela foi a primeira leitora, comprou o primeiro livro que eu vendi, foi para ela, eu vendi logo dois. Ela toda vez que comprou o primeiro livro, que bom! o terceiro livro comprou dois. E, então, bom, ela foi muito simpática sempre, e ela teve me fez essa gentileza aí, eu agradeço muito, fez a abertura do e-book. O e-book dá para ter uma noção do que se trata My Big Toe, e tem conteúdo que não consta em My Big Toe, porque a gente pegou alguns pontos interessantes e aprofundou para as pessoas, usando os conceitos de My Big Toe, principalmente sobre pontos da física quântica, que nem dupla fenda, tunelamento, algumas outras coisas aí que estão lá, né? Relatividade, e dá muito legal. É uma leitura leve e dá uma geral do que My Big Toe pode trazer para você, né? Porque assim a pessoa que tem dúvida, quem tiver com vontade pode ir direto, não tem problema nenhum. Mas quem quiser dar uma olhada, porque está na dúvida, dá uma olhada no e-book que está lá e é gratuito. Sim. Tu sabe que o que eu posso te dizer assim, primeiro eu sempre digo, né, primeiro eu sinto a energia, a vibração das coisas quando é um livro, uma leitura. Então, quando eu li o e-book, senti assim muito a tua energia. Ela chega primeiro, essa vontade, essa vibração, ela vem e banha a gente com uma leveza que dá vontade mesmo de devorar. É bem como tu diz, a gente tem vontade de absorver. E aí, lendo, né, depois você realmente vai sentindo realmente isso, leve, uma coisa agradável de informação, que é o conhecimento que todos nós precisamos, né? Entender, entendimento, informação, né? Ele traz percepção, né? Como? Ele traz percepção mesmo. Não é sim, só sim. o aprendizado, não é aquela coisa da mente. Mas ele vai trabalhando a energia, a tua energia, tentando explicar, ela chega de um jeito que cai, né? A percepção, que é o mais importante, né? Quando a gente consegue perceber o que está fazendo, né? E a vivência, como a gente vive, né? Tem duas coisas que acabam ocorrendo nisso, que eu comentei, inclusive, no vídeo que eu fiz hoje pela manhã, sobre isso. Tem uma frase famosa do Einstein, que eu publiquei há 2 ou 3 postagens atrás, dizendo que a simplicidade é essencial, ok? Que se você não consegue explicar as coisas de uma maneira simples, é porque você ainda não as entendeu o suficiente para poder fazer isso. Ok? E eu concordo plenamente com isso, eu tenho tentado melhorar constantemente nisso, e uma das coisas que eu fiz, tanto faço nos vídeos, como também faço no e-book, foi tentar pôr as coisas de uma forma simples, né? Eu não tenho que ser sofisticado ou usar palavras chiques, ok? Da moda. O que eu estou tentando usar são palavras transparentes da nossa realidade, dos computadores, dos videogames, dos filmes de ficção científica. Eu uso algumas metáforas. Tem coisas como até o mito da caverna de Platão, né, que é excelente. Está falando da realidade virtual há 2.500 anos atrás, quando os caras não conheciam isso ainda. Mas assim... Quer dizer, a gente acha que eles não conheciam, é diferente. Não, ele não conhecia a realidade virtual, mas né, ele já tinha a percepção que o funcionamento era esse, ele só não sabia explicar nos termos atuais. Né? Isso! Mas assim, a ideia foi por isso, da forma mais simples possível. Né? Eu posso não ter tido êxito total nisso, alguém pode ter uma dificuldade ou outra, mas eu garanto para você que está em termos bem simplificados, com forma, e não é para subestimar a competência das pessoas que estão entendendo, é porque isso não tem que ser complexo, porque quanto mais simples, mais fácil. Até você chega no final, olha aquilo e fica aquela sensação, nossa, mas será que é tão simples assim? Já cansaram de me falar alguma coisa assim? Nossa, mas isso parece muito simples. Então, alguém chegou para mim, se é tão simples, não é profundo. Eu falei, olha, não confunda as coisas. O significado e a profundidade não tem nada a ver com a simplicidade da explicação. Eu não preciso usar termos
da advocacia, da legislação, né, ou da engenharia profunda, né, não preciso por equações, as coisas têm formas de explicar simples. E eu percebo duas coisas. Ou às vezes a pessoa não tem essa facilidade de passar de uma forma simples, ou às vezes até quer passar uma impressão de que aquilo é mais importante do que realmente há, para valorizar a pílula. Seja por que for, não é algo que adiciona para quem está tentando entender. Né? As pessoas estão lá naquela confusão mental, já lidando com N pontos de vista diferentes. E aí você chega com um negócio complicado, ninguém tem paciência. Né? Não tem. Aliás, as pessoas estão com muita pressa. E a gente tem que trazer, né? Como eu tenho trabalhado aqui todo dia de manhã, às 11h11, trazer o voltar, entrar para dentro de si, receber a informação, sentir aquilo que a gente está fazendo. E para isso precisa de tempo. E tu vê que muitas vezes a pessoa não se dá uma horinha para esse encontro pessoal, esse crescimento. E isso não é da cabeça, né? Não é desses 5% do consciente. É o todo que age em torno de nós e dentro de nós, e é preciso essa vivência, né? E outra coisa, é preciso que a pessoa reconheça que se aquilo é útil para ela, esse tempo que ela está usando para ir atrás de um melhor entendimento, é um investimento que ela está fazendo para poder passar a viver melhor e crescer e se desenvolver. Né? Assim, porque senão ela periga de superficialmente acabar carregando pedras, né? Isso é uma metáfora, o resto da sua vida. Né? Se você não está disposto a fazer um investimento de tempo para se dar uma compreensão melhor da realidade na qual você opera, né? E como você interage com ela, né? Que eu costumo chamar que são as regras do jogo. Imagina, você nunca viu futebol na vida. Um dia alguém te joga lá no meio do campo, no meio dos outros 10 jogadores de um lado, mais os 11 do outro, e te solta lá e fala, e joga. Né? Imagina a dureza que vai ser até você se localizar isso, porque estamos falando de um jogo que nem futebol. Né? Agora imagina você numa mesa de pôquer, né? Jogando pôquer numa mesa e sem saber o que está rolando ali. Aquelas cartas caem na sua mão, você nunca viu antes. Escuta, você jogar sem compreender o funcionamento é muito ruim, é muito doloroso. Né? Você paga com o couro do seu corpo, com a sua saúde. Né? Então, porque aquilo vai te empurrando, né? Se você não está atento e entendendo as regras do jogo, outro dia eu até fiz um post ali onde eu dizia assim, botei assim, jogo da vida, a foto lá da caixa do jogo da vida, mas dizendo, na verdade eu começo assim, a minha pergunta é, você sabe que você está no jogo? Porque não é uma escolha. Nós estamos no jogo. A escolha, ela está em comandar, né, em dar direção, ou você deixar que as coisas te empurrem, né? O tema aqui, e assim, só fazendo uma complementação aí, a gente não sabe, é aquilo que você falou, a gente está no jogo e nem sabe que está no jogo, né? Mas não vamos confundir isso como tendo sido empurrados para o jogo, né? Contra a vontade, porque aí implica algum vitimismo, e a questão é, nós não lembramos porque estamos aqui, nem como chegamos, porque faz parte das regras do jogo. A gente chega limpo das histórias anteriores, seja lá quais forem, e por que longo tempo ou curto tempo, mas a gente chega e parte do jogo é aprender de novo as regras deste local, neste momento, naquele ponto em que você está, e o aprendizado, né, as oportunidades de aprendizado vêm maciçamente das interações com os outros, né? Com a sociedade, com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho. Todo esse mecanismo existe, né? E se desenvolveu porque ele proporciona relacionamento. E cada relacionamento que você tem, cada decisão que você toma que impacta a você e aos outros, é o que vai gerando oportunidade de aprendizado, que você pode estar aproveitando ou desperdiçando. Né? Esse é outro tema. Mas o objetivo é gerar as oportunidades, né, e
Que tem a ver um pouco, só levantando aqui, por que que a gente chama também de um pouco, como a ideia era falar do universo consciente, né? Isso. Em que ponto? Porque assim, tem algumas outras linhas que falam de universo consciente como se só o universo, o que a gente vê, né, fosse consciente, né? E essa visão aqui é um pouco mais ampla, né? A gente trata muito no livro do Tom de visão ampla, né? Ele procura ampliar a sua visão, o tanto que você abrange, né? De uma tal sorte que, como também já disse alguém, né? Não sei se foi o Einstein, uma vez que você se expandiu para compreender e ver aquilo, dificilmente você volta à condição anterior, né? Então, é verdade. Quando você se dá essa oportunidade de ampliar essa visão, você vai um patamar acima, né? Mas é uma visão onde o fundamental é a consciência, tá? Então, a consciência é o ponto de partida, é o pressuposto inicial, e o segundo pressuposto é a existência da evolução. Então, essa consciência começa zerada, mas com um grande potencial para se tornar tudo que ela venha a se tornar, inclusive tudo isso que a gente vê nesta realidade aqui, né? E ela inicialmente ela está vazia. E ela começa se diferenciando, percebendo que pode ter estados diferentes, e cria essa, vamos dizer, como se fossem células binárias, o 0 e o 1, e a partir disso aquilo se explode, e ela começa a usar aquilo para armazenar e trocar informação, experimentar, e evolui dali para frente, né? Chegando a gerar outros consciências menores, como nós mesmos, por subdivisão dela, dentro dela, porque nós não estamos à parte, mas nós estamos individuados, nos reconhecendo como consciência, como ser também, né? E depois entrando numa evolução adicional nessas oportunidades destas realidades chamadas virtuais, onde existe pela existência de umas regras muito mais claras e definidas, permite um aprendizado mais direto, porque aqui a gente tem causa e efeito, como a gente até comentou antes. Causa e efeito é uma coisa importante, porque você toma uma ação, toma uma decisão, e você percebe as consequências que isso vai criando, né? Então, quando eu comecei, voltando, por exemplo, do livro lá, né, eu não sabia o tamanho que isso... Eu pensei que eu ia fazer o trabalho de um tradutor e que depois teria pessoas que estavam lendo esse livro com as quais até poderia conversar sobre o assunto. Mas, no final, eu acabei tão envolvido, né, que na verdade, eu sou representante das ideias em português agora, né? E tu não imaginava, né? Como um propósito. Não imaginava. Isso é uma coisa que a tua sintonia com o livro, com o livro, com a leitura e com tudo mais, criou essa sinergia e acabou te colocando, né, com um propósito muito maior que tu não imaginava. Como a gente fala que nada é por acaso, mas tu não planejou isso. Mas você entender e perceber essas coisas depois, olhando para trás, retrospectivamente, é muito mais fácil. Então, que nem eu me desenvolvi no inglês, por exemplo, eu estudei engenharia, apesar de amar física, porque engenharia era muito mais prático para ter uma vida, né, digna de nota. Mas eu sempre mantive um olho na física, primeiro porque um engenheiro não faz nada se não entender de física. Então eu tive uma base de física muito boa e continuei acompanhando porque eu adoro, né? Eu também adorava ficção científica, que é uma outra coisa que, apesar de eu ser, vamos dizer, eu era materialista, não considerava, né? Eu comecei como católico, virei, depois de estudar física e engenharia, acabei meio que ficando quase que materialista, apesar de perceber que o universo parecia um grande milagre, mas eu não, aquelas concepções na forma da religião eu não achava muito práticas, né? Meio que me distanciei. Agora, toda essa mentalidade, esse desenvolvimento, tanto técnico como de computador, eu gosto de computador, eu aprendi a fazer programa na escola, né, na faculdade. E sempre a primeira oportunidade que eu apareceu um computador pessoal, eu fui lá e dei um jeito de comprar um e comecei a destrinchar para ver como ele funcionava. Então, eu cheguei a jogar videogame.
Então, tudo isso aí Ah, foi preparando o ambiente para eu ter condições de fazer a tradução de uma coisa desse porte que envolve tudo isso, apesar de, vamos dizer, é quase uma física, aliás, digital e quântica e é, virtual, e mas virtual. espiritual, quer dizer, ela tem um conteúdo espiritual, porque ele não vai Claro. chamar jamais de espiritual, mas assim, a gente identifica porque uma das principais consequências que tem disso tudo, desse universo ser consciente e de nós sermos consciência, flutuando numa grande internet de consciência, estando todos conectados, é que o que você não é o personagem. É a primeira consequência quando cai a ficha, tá? Não é É, apenas por eu dizer isto que vai. Você compreendendo o funcionamento, você vai chegar a perceber e vai fazer sentido para você. Quando fizer sentido para verdade. você, aí chegou no ponto que interessa, porque não é para você acreditar em nada. Você vai ter que verificar este mapa e avaliar contra os seus dados e a sua experiência. Mas, se você verificar que você é consciência e que isso aqui, que o avatar, na verdade, é uma consequência dessa consciência experimentando, a maior experimentando através do ambiente e você experimentando através do avatar, interagindo com todos os outros avatares e com o ambiente que a consciência maior gera. Então, você começa a ver que isso é como se estivéssemos falando de espiritualidade numa forma nada ligada, É, conectada a nenhuma religião, a nenhum conceito não, pré-existente. Tá? A gente chegaria a certas ideias similares, mas de uma forma racional e aceitável para aquelas pessoas que são mais racionais e que têm mais dificuldade em aceitar um Osho, um Eckhart Tolle, um Krishnamurti. Né? Tem pessoas que não têm tolerância para isso. Em geral, engenheiros, médicos, vamos dizer, administradores, advogados, todas essas pessoas do ramo racional que tocam empresas, né, e tudo isso, é, elas não têm essa facilidade para coisa. Eu falo por mim mesmo, alguns vão ter, mas a maioria não vai ter, vai ser mais parecida comigo nesse aspecto. E aí você começa a transitar com uma linguagem que fala fácil para você e que não tem pegadas aí de palavras que já estão queimadas, né? Por N é, motivos de mau usos, né? Ou por dificuldade e resistência da própria pessoa por ter levado uma vida materialista até então. Né? Agora, essa questão do material não é material, quer dizer, se eu estou tratando de uma realidade que na verdade é virtual e que é percebida por mim através de um fluxo de informações para parecer sólida, né? Ela na isso. verdade ela não é material, ela é uma informação circulando, como se fosse um sonho, como se fosse uma ilusão, coisas, né? Formas similares de explicar isso, mas que nós estamos explicando de uma forma, uma realidade virtual, que você consegue facilmente associar com um jogo de videogame ou com um computador, né? E facilita muito para as pessoas. Mas é uma Isso. coisa que assim que acaba sendo profunda e te levando a. Porque assim, ele está te ajudando a ir atrás de buscar suas respostas para aqueles questionamentos profundos da humanidade, né? É, Quem sou, de onde vim, para onde vou, né? Como brincava é, alguém, se é que vou, né? é, E tudo isso são coisas fundamentais e que a gente chega num ponto da vida, mais cedo ou mais tarde, uns que outros, mas que vem já, se você já vem fazendo uma certa busca, já vem fazendo um certo esforço, você está maduro e essas ideias elas vão te ajudar a se localizar, entendeu? A pegar a tua experiência e fazer validar determinadas proposições que ele faz ou não. Se você não tem dados para aquilo, você vai ter que esperar, porque a máxima desse conceito aqui é o seguinte: não acredite em nada do que eu estou dizendo, nem do que ele está dizendo, nem do que ele escreveu. Lembre-se que isto é sim. apenas um mapa para te ajudar na tua própria trajetória. Né? E os teus próprios dados, a tua própria experiência é que vai te confirmar ou não estas hipóteses que ele está formulando para você. Para ele, está valendo. Né? Por isso que ele chama de minha teoria de Sim. tudo, inclusive. Né? Ele costuma explicar que É. não é para ter, ele é orgulhoso dela. Né? É porque ele Aham. quer que você entenda que aquele é o mapa dele, que você pode usar como um Isso. mapa grosseiro para construir a sua própria experiência. E aí você faz a sua própria Use, teoria né? também. Se Como? você usar a experiência, se você usar, né? E sentir aquilo, a tua vivência, tu vai constatar
um crescimento, um desenvolvimento, e que não vai ser igual dele, inclusive, né? Não, não A tem, porque caminhada é assim, de cada um. cada um faz o seu caminho. Então, assim, somos 7 bilhões e meio de pessoas nesse planeta. E nesta vida, cada um tem o seu caminho. Se você admitir que existem outros pacotes de experiência ou vidas possíveis, né, que é uma das conclusões também que você tira do formato de funcionamento, se eu estou aqui, uma coisa que eu comento sempre, é a sua entrada aqui é o seu nascimento, e a sua saída é a morte. Então isso é equivalente à entrada e saída. Mas o que você é vida, você é consciência. Aquilo permanece. Então o que é passageiro é a sua experimentação deste pacote de experiência através deste avatar. Isso é uma coisa profunda e fundamental, e que já tira a maior parte. Se você consegue chegar a perceber as coisas dessa forma, e não apenas o entendimento intelectual, te tira uma carga enorme, porque o maior medo do ser humano é a morte. Né? E se você não é o que morre, né, o que acaba, isto que é temporário, então você continua, você vai ter outras oportunidades, experiências, seja lá onde for, seja como for, mas o que você é não acaba. Né? E eu acho importante a gente colocar, Mário, que quando a gente fala assim espiritual, e é tão legal que hoje tu tá aí validando, né, essa condição de energia e de avatares. Quando a gente fala do espírito, eu sempre explico nas minhas palestras ou aqui nos atendimentos que nós precisamos entender que tudo é energia. Então, aquilo que para nós não é, como chamamos, matéria, né, corpo, né, aquilo que está entre nós são energias, vibrações. Então, eu sempre explico que espiritual é aquilo que você muitas vezes não está vendo, mas está entre nós. A tua energia, os corpos que nós temos, né? Corpos energéticos, como você diz, quer dizer, a nossa energia toda, e que o nosso avatar, ele corresponde a um percentual muito pequeno do nosso corpo maior, né? Dessa nossa parte no todo. E é importante que as pessoas entendam mesmo que não tem uma relação com religião, com igreja, não é nada disso. É que toda a energia que você não percebe, porque também a percepção ela é muito diferente entre uns e outros. O que eu vejo talvez não é o que você vê, o que alguma pessoa ainda num outro despertar também já está vendo de uma outra maneira. E tudo isso são ondas e pensamentos e energias em torno de nós, né? É uma coisa que causa também bastante relaxamento na forma de ver do Tom, é que assim, eu no começo também fazia alguma confusão com essas coisas, porque eu depois de 50 anos de materialismo, para mim, ver energias ou perceber energias, que é algo sutil, que para mim simplesmente não existia, né? E você nega, você não aceita, porque você tem uma crença materialista, e se você é materialista e para você tudo é material, para você isso é real, ok? Aí você tem que mudar isso e você tem que descristalizar, né, uma forma de ver e de perceber, que para mim acaba sendo um pouco mais difícil. Eu sei que pessoas têm mais facilidade e outras menos, mas o que vem a facilitar a questão toda? Você está trabalhando, está desenvolvendo, eu hoje percebo muito mais do que eu já percebi, eu já sou muito mais sensível do que eu já fui, o que não quer dizer que... Porque a única comparação que interessa é de mim comigo mesmo. Se eu estou percebendo você com você. para mim tá bom. Agora, se eu tentar me comparar com você e falar, mas ela vê isso, ela vê aquilo, eu vou me enfiar num buraco aqui, onde já, né, sou atrasado. Não importa. É importante você ter algumas percepções dessa e você desenvolver, porque você constata por você que o que a gente percebe aqui nesta realidade não é a única coisa que existe. Isso também é fundamental, porque ajuda com dados a fundamentar que você não está acreditando em nada, você está percebendo estas coisas. E está percebendo por você mesmo. Mas o fundamental de tudo, e uma coisa muito importante que o Tom sempre comenta, é o seguinte: o objetivo de você estar aqui, o objetivo de toda a vida, de toda a consciência, é crescer e se desenvolver. E isso ocorre do caos
para a ordem, né? Da alta entropia para baixa entropia, né? Do ego e do medo para o amor. Tá? Então, é um cientista, um físico e pesquisador da consciência te falando de amor. Tá? E ele explica por que ele equivale. Aliás, eu soltei um videozinho hoje dele, onde ele faz uma breve descrição de 1 minuto e fala, inclusive, exatamente sobre essa questão de informação, caos, ordem, amor. Né? Então, assim, ele dá uma mensagem extremamente positiva. Essa é a direção do nosso desenvolvimento. Agora, o importante é a comparação de mim comigo mesmo, ok? Quanto que eu estou me desenvolvendo. E a maior forma de desenvolvimento, vamos dizer, não é nem esses efeitos de percepção. Isso é uma consequência do seu estágio de desenvolvimento, ok? Mas o maior desenvolvimento ocorre no dia a dia na relação com os outros. Porque como é que eu vou aprender a amar os outros, a ter compaixão pelo outro, a compreender o outro, a ser empático? Como é que eu vou me desenvolver nessa direção se eu não me relacionar com ninguém e ficar isolado na minha caverna? Né? Então, o principal ambiente de desenvolvimento é a realidade. Você está relacionado, você tem que trabalhar, você tem que conversar com os outros, você tem que sair para fazer compras, vamos dizer, vamos abstrair do momento instantâneo, mas, em geral, você tem que se relacionar com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os professores, com colegas de escola. Então, esse ambiente, né, porque você não vive sozinho, né, salvo uma exceção pontual, você vive através do relacionamento com os outros. E esses relacionamentos você vai tendo que tomar decisões nele, e vai tendo que experimentar, vai acertando, vai errando, até que você começa a pegar o pé da coisa, se você sabe que isso é um aprendizado, e que você fica mais atento, né, está sempre se observando a si. Outra coisa, né, o aprendizado não é sobre o outro, tá? Por mais que você esteja olhando o outro, a venda é você mesmo. Porque o crescimento... Espelho, né? O crescimento é individual. Né? Uma das conclusões também que ele traz para nós é isso aí. Você não desenvolve ninguém. Né? Existe esse negócio de dizer que você desenvolve alguém. Não. Se a pessoa quiser se desenvolver, ela procurar sua ajuda, você consegue ajudá-la com um mapa da mesma forma que ele está nos ajudando com as ideias dele. Agora, se eu não tivesse interesse, não tivesse ido atrás, por mais que ele quisesse, não existe como ele forçar desenvolvimento em mim. E o desenvolvimento não é coletivo. O desenvolvimento do coletivo é consequência da somatória dos desenvolvimentos individuais. Cada um tem que olhar para si, para suas situações, extrair suas conclusões, fazer seu aprendizado, seu crescimento. E é isso que vai colaborar, né, como exemplo, né, e como vibração, né, para ajudar a atrair os outros na direção de buscar saber mais também, de buscar crescer. Né? E muitas vezes, Mário, também, às vezes é até bom a gente dizer, às vezes a pessoa quer, ela deseja muito, porque, né, aqui nos atendimentos também a gente vê muito isso, né? Ah, mas eu quero, eu estou fazendo de tudo, por que eu não consigo? Mas muitas vezes você está recebendo a informação, mas você ainda quer que o outro, né, no caso eu como terapeuta, que eu é que vá dar as soluções. Não. A gente dá uma direção e aí você vai para a direção e vive a experiência. Aí a experiência te mostra um resultado, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu não sou, vamos dizer, terapeuta, né? Mas assim, eu tenho nessa altura 60 anos. Será que não? Trabalhei como... Além de ter experiência na família, trabalhei na indústria, tive muitas pessoas que trabalhavam comigo, colaboradores. O pessoal, quando vê que você tem uma certa noção, acaba te procurando, você acaba virando psicólogo. Porém, eu, nessa busca desses últimos 10 anos, eu me tornei Master PNL também, Programação Neurolinguística, porque nessa escola que eu estudo aqui em São Paulo, do Núcleo, ele é mestre nisso também, e eu e minha esposa e alguns amigos fizemos aí o curso completo lá, os três módulos, que é um negócio muito bacana. Eu fiz aí em São Paulo também. Eu fiz com uma sarogata aí. Mas faz, ó. Eu fiz agora, eu terminei isso, vamos dizer, sei lá, uns 4 anos, acho eu. Ah, eu tá? era um pouquinho mais jovem. Eu
Antes disso, eu era engenheiro, né? Engenheiro Ah, entendi. com pós-graduação em Economia e Comércio Exterior. Não era o meu ramo. Mas nesses 10 anos de busca, eu acabei, dentre outras coisas, entrando nisso, porque... E você acaba vendo, né? A PNL, ela tenta tratar de uma forma materialista, né? Ela não se refere a absolutamente nada de espiritual, ela trata do cérebro, da mente, e chega à conclusão e mostra que a mente é programada e é programável, e é reprogramável, né? E é flexível, e ela te mostra formas de pegar aqueles programas, aqueles, por exemplo, traumas, são como os programas que Tá. ficaram ali implantados em você, e você vai lá e trabalha e passa a ver aquilo de uma forma diferente e aquilo deixa de ser o problema que era, ok? Exato. Então, essas coisas, isso são coisas que ajudam a gente, mas no caminho que o Tom fala, e eu repito, e eu acredito piamente nisso hoje por experiência, né, que Ah, não existe algo como uma crença boa, né, não existe. Ele fala assim, se tem algum lugar onde a crença é boa, ele até faz uma piada lá, é onde um é lugar onde você verdade. acha uma piada, que, que alguma coisa relacionada com alguma ignorância, eu não lembro da frase, eu publiquei desses dias. Mas a conclusão é que é sempre melhor você saber por experiência própria. Então também não tomar cuidado assim. O que você está recebendo rapidamente é informação. Se você entrar na internet, no Google, você vai ter informação. Então, se você lê Exato. um livro de PNL, mas não praticar em você mesmo e com mais alguém, enquanto você não pôr aquilo em prática, aquilo é apenas informação. Então, É. informação não é o que resolve a sua vida, ela ajuda muito. Porque você vai ter que conjugar a informação com a prática, com a experiência e transformar em conhecimento de vida, conhecimento de ser, né? Qualidade de ser, né? Transformar em conclusões úteis, em coisas práticas que tenham impacto na sua melhora de ser e de viver e de se relacionar, né? E muitas Eu vezes, Mário, a gente está falando de reprogramação aí, então, e muitas vezes o que eu posso falar, né, da parte clínica, assim, é que você reprograma, sim, mas não é mágica. Então, normalmente, as barreiras que acontecem são os bloqueios ou já criados, né, das experiências que você teve, das vivências que você teve, e tem também a nossa resistência, né? Porque aí você tem que se abrir, deixar fluir uma nova informação com uma nova experiência. E às vezes você recebe a informação e bloqueia. E aí vem a resistência. Evolução é um caminho individual e de vontade própria. Ninguém vai forçado, né? E nesse caso, aí, num caso desse, se a pessoa tem um problema qualquer que ela quer resolver, Tá. mas ela pode ter chegado aí para conversar com você porque alguém a convenceu que ela precisava fazer isso, mas ela não está convencida, ela veio para agradar alguém. Tá? Ou ela veio, mas ela não acredita que você vai conseguir ajudá-la. E ela acha que ela não tem como sair daquele buraco. Então, assim, se você acha que não tem como sair do seu buraco, então melhor nem se dar o trabalho, porque você não vai sair do seu buraco. Porque a pessoa, o primeiro requisito da pessoa, até em doenças físicas, que no fundo não são físicas, porque elas têm uma origem emocional e espiritual, vamos assim dizer, de ser, Energética, né, né? energéticas, isso requer a primeira coisa que a pessoa... Né, você quer mudar, né, no caso é uma mudança, você quer sair de uma situação pior para uma situação melhor. Para qualquer mudança, é preciso que você queira mudar. Né? Se você não quer mudar, você quer que te dê um remedinho para você não sentir aquela dor, mas você quer continuar do jeito que você vai tomar um remedinho, vai continuar com aquilo, e aquilo vai piorando, até que uma hora que explode na sua cara. O moto principal é a necessidade, a vontade da pessoa de se abrir e de querer. E se ela se abre e se aceita, é que nem o negócio da hipnose, né? Eu não acreditava em hipnose, eu achava que era a maior baboseira na minha vida pregressa, sabe? Naquela outra encarnação. Eu falava assim, nossa, mas... Mário, eu... Mário, Diga. vou ter que te interromper. Nós vamos cair, mas vamos voltar? Podemos voltar para a gente continuar? Então Uhum. eu vou fechar aqui Tá e o bom. pessoal, vou salvar, gente, tá? Vocês me dão só uns minutinhos que eu salvo e a gente já volta e eu chamo o Mário de novo. Então fiquem aí que a gente já retorna, tá bom?
Desculpa te Beleza. interromper para a gente não cair, mas Não, já não. voltamos. Pois bem, melhor do que cair na nossa cara. Melhor, tá? Eu já já te chamo e já voltamos, tá bom? Tá Fiquem aí, bom? Fico na pessoal. espera. Tá bom.